Boombox 4, Brian. Essa Boombox 4 que não chega nunca. JBL, em nome de Jesus. Não é porque nesse canal não tem Boombox 4 que não tem nenhum outro desse Brasil. Já fica aqui desde já registrado meus parabéns pro Wendel e pro Audacity por terem finalmente soltado um bendito vídeo da famosa Boombox 4. Não chegou aqui na França ainda. Eu ainda não sei quando vai chegar, tá? Peço desculpas, mas ainda bem que a gente tem excelentes criadores trazendo esse conteúdo pra vocês e hoje a gente vai reagir a isso daí mesmo. Se bem que quem segue aqui o canal certamente já deve ter visto essa recomendação de vídeo por aí, porque, cara, não teve ninguém até agora, a não ser esses caras, que trouxeram um conteúdo completo sobre essa caixa. Então, desde já, antes de mais nada, se você ainda não assistiu o conteúdo principal, super recomendo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do Wendel pra você ir lá e acompanhar, até porque na parte das músicas e algumas outras coisas eu tenho que deixar o meu conteúdo mais dinâmico, sem dar muitos spoilers, e é importante que vocês deem valor ao criador original. No caso aqui, o nosso querido Wendel do Infinito Tech. Claro que eu não tenho só ele pra agradecer nesse vídeo, né? Ele é o mais importante, mas eu também tenho que deixar aqui a palavrinha do patrocinador desse conteúdo. Pra você que não quer gastar uma fortuna comprando chaves de Windows originais, tá? Isso é muito importante de dizer aqui. Produto original! Mas você quer aí, de repente, num preço mais acessível? GVG Mall. É muito simples. Ao invés de você pagar mais de 900 pilas numa chave comprada direto com a Microsoft, você vai pagar ali um pouco mais de R$100, porque eles compram essas chaves em grandes lotes e eles conseguem oferecer isso a um preço muito mais atrativo. Lembrando para vocês que o GVG Mall é um site que existe desde 2017, que apesar de muitas outras empresas tentarem copiar ali o serviço, e é por isso que lá na página principal eles deixam um aviso para vocês com relação a isso, o GVG é o único site confiável com uma boa avaliação no Trustpilot, onde você pode realmente lá adquirir a sua chave sem preocupação nenhuma. Vocês podem ver que eu usei aqui a minha própria conta no GVG Mall para poder adquirir a minha chave de Windows 11. Vocês inclusive têm acesso a um cupom aqui do canal, tá? O Brian. Assim que você adicionar esse cupom no seu carrinho, você vai ganhar 25% de desconto no valor final. Eu fiz aqui a minha compra para fazer o teste para vocês e tudo funcionou tranquilamente. É uma chave que você vai poder adquirir com tranquilidade, que vai funcionar sem problema nenhum. E ó, isso aqui não é só pro Windows 11 não. Na minha colinha aqui a gente tem o Windows 11 Pro por $24, o Windows 10 Pro por $17, o Windows 11 Home e 10 Home, respectivamente $22 e $15. E como nem só de Windows vive o ser humano, você também pode adquirir ali o seu pacote Office. Seja 2016, 2019, vai depender aí do preço que você está disposto a pagar, tá? 28 doletas e 54 doletas. Para todos esses produtos, o cupom Brian vai estar disponível. Então é só você ir lá no GVG Mall, fazer a sua compra com tranquilidade, usar o seu cupom para fazer uma economia e ficar aí tranquilinho, relaxado na sua cadeira com a segurança ali de usar um sistema operacional legítimo. Recadinho dado, vamos lá. Infinito Tech. Ele já postou aqui, cara, na data de gravação desse vídeo, mais uns 3 conteúdos aqui só da Boombox 4. A gente vai reagir aqui ao vídeo principal, vocês podem ver que eu já assisti o conteúdo, mas a gente vai assistir de novo junto com os meus comentários. Ele postou esse vídeo com o Audacity. Quem não conhece o Audacity, simplesmente o papai das caixas de som, aqui ó, do Tecnovida. Como eles estão postando esses conteúdos juntos, vocês vão poder acompanhar, né, praticamente o dobro de vídeo aqui da Boombox 4. Então se você tá aí ansioso pra comprar a sua, não tem por que não acompanhar os dois canais. Mas pra dar uma moral lá pro Wendel, corre lá no Infinito Tech, se inscreve, deixa o seu like no vídeo e um comentáriozinho pra ajudar o Wendel no engajamento. Vamos lá! E aí galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Infinito Tech, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Wendel e sim galera, dia de novidade por aqui ó, JBL Boombox 4. Que impacto! Você é meu convidado também, assim como o Audacity Assis. Sim pessoal, ele está por aqui, o canal Tecnovida aqui em parceria. Simplesmente o homem mais lindo do YouTube. Seria com Infinito Tech, a gente vai fazer um vídeo juntos aqui, mas lembrando que faremos aqui um vídeo juntos em Engraçado que ninguém vem na minha casa me visitar, né? Mas beleza, vou levar pro coração não. Alguns momentos, mas será um vídeo totalmente diferente aí nas suas conclusões, nas análises de modo geral, então convido você também a curtir esse vídeo no canal Tecnovida, beleza? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, mas agora vamos pro também, unboxing, primeiras impressões, bora, logo depois da vinheta. Rapaz,
Rapaz, a frase que vai no meu coração aqui, ó. O seu canal de tecnologia. Que isso, rapaz. Começa me conquistando nas palavras assim que eu me levo fácil, hein? Show de bola, hein? Que satisfação, aí, meu mano. amigo. Olha lá. Aldécio. Olha lá, me visitar. Beleza, vou. Tá, vamos lá, bola pra frente. Agradecer demais o convite. Imagina, que é isso. Estamos aqui. Já temos aqui algumas pistas, inclusive, né? Bluetooth 5.4. Esse modelo branco aqui, estou na tendência, hein? Quem sabe eu trago a mesma coisa pro canal, a não sei que vocês queiram ver alguma coisa diferente. Eu não tava afim, honestamente, nem de comprar uma boombox azul e nem uma preta, né? Porque preta vocês vêm aqui todo ano. Eu acho que eu vou nessa branca aqui, tá? Camuflador nem se fala. Já tem a boombox 2 camuflada aqui em casa, tá guardada nesse armário pegando teia. Nunca mais usei, então não quero mais camuflada também. A JBL não podia ser um pouco menos simpática, né? Colocar uma cor decente além do branco, porque, pô, na moral, botar uma caixa azul é sacanagem. Vamos lá. O intuito principal, né, de conhecer aqui a nossa garotona. A Não vamos braba, perder né? tempo, né, não? Não, direto ao ponto Cara, aqui. bora lá. Braba. Pra isso que a galera tá aguardando por ali, né? Bluetooth que, de acordo com a empresa, versão V5.4, Ok. promessa de até 34 horas Tá bom, JBL? Vamos todos confiar em vocês, com certeza. nessa versão, que é a Boombox 4C. O que significa isso aqui? Inclusive nessa caixa com bateria removível, tá? Assim como a gente tem na Extreme 4 e nas novas caixas da linha Paribox. Que, Wendel? Conta Então pra é o nós. seguinte, pessoal. Então 34 horas, lembrando que 28 horas de forma nativa e 6 horas usando a função Playtime Boost, que Ah, entendi. Mas ainda assim, tá? 28 horas cabeça da minha pingola. você vai conseguir fazer isso pelo aplicativo, aí vai ter um respiro a mais aí, uma autonomia para que você possa prolongar mais aí o seu rolê, tá certo? De repente, com 50% do volume, você consegue chegar lá. Faça a sua festa com 50% do volume. Obviamente, quem conhece aqui os canais sabe que isso precisa e será verificado na prática, é óbvio, né? Informações segunda marca, né? Verdade. E pelo que eu vi, o Audacity já fez teste de bateria dessa caixa, tá? Eu posso estar falando uma besteira aqui, porque a gente tem conversado, a gente tem um grupo, né? Os Brabos do Som. E como eu vi o pessoal comentando hoje sobre teste de bateria lá, existe a possibilidade do Audacity já ter feito alguma coisa em cima, já ter trabalhado nisso. Só que eu ainda não vi, né? Não quero muito spoiler também. Pá de traço. Conta pra nós, Wendel. O que tá escrito aqui, ó? Vamos lá. Massive Sound all day long. All day long. Nunca. Jamais. Hipótese alguma. Essas letrinhas Bora. minúsculas aqui Tô da empolgado, caixa. hein, Odesse? Vai lá, Rapaz, meu vamos. Seguinte, temos aqui, ó, proteção IP68, então ela é resistente à água, poeira e também resíduos sólidos, tá 100% certo? prova d'água. E também a impactos, claro. Bom, temos aqui também a função. A Impacto, né, é isso, né, o IP68, assim como a gente tem na Flip 7 e na Charge 6. É uma parada que é legal, né, JBL? Mais uma vez, vocês se desprendendo de uma coesão numa linha de produtos, já que a Flip 7 tem, a Charge 6 tem, a JBL Boombox 4 tem e a Extreme 4 nada. A mesma coisa vale também para a questão dos áudios em lossless, né? Sem perda de qualidade. Todas as três caixas, Flip 7, Charge 6 e Boombox 4, todas elas têm. A Extreme 4 também ficou de fora. Mais uma vez, né? Enfim, vamos poupar críticas. Tem muito vídeo ainda. Então, né? Power Bank. Tem nem 2 minutos de vídeo, já estou aqui reclamando. Vamos lá. E também, galera, ela tem a função para você ouvir o áudio lossless, não é isso, Odesse? O botão de Enigma já não é mais um suspense pra gente, não é mistério, porque... Enigma, Botão de É, cima, galera, né, eu é a acho. forma de você equalizar o áudio, então sim, você tem uma forma de mudar ali a equalização, assim como na Encore 2, você tem um botão ali do Bass Boost, no nível 1, que é o profundo, no nível 2, beleza. que é o modo um pouco mais ali, grave de ataque, né, pra área externa. Já, vamos conferir É na isso. prática se isso São funciona. os dois modos, né, que a linha Paribox trabalha geralmente com o reforço de grave, o Bass Boost, e aí o primeiro modo geralmente é para interno e o segundo modo é para externo. Eu não gosto muito do segundo nem para externo, tá? Eu prefiro só usar o Bass Boost nível 1. Mas é legal que eles colocaram aqui na Boombox. Funciona mesmo? Até que Isso ponto aí. funciona? E temos também, claro, o Aura Cache, que não pode faltar, né? Bora ao que interessa, hein? Olha isso, hein, meu rei? Não vamos Bora. enganar ninguém. A caixa já chegou pra nós sem os lacres. É, gente, chegou assim mesmo. Olha isso, cara. E eu gosto de mostrar pra galera aqui, ó, todo o cuidado aqui da senhorita. Parece um pessoal em comercial de margarina, né? Todo mundo feliz, brincando. Será que a bateria vai nos deixar felizes? Vamos ver. JBL em Pois decorar muito bem. Pois é, jovens, A caixa. alegres, animados, Não é isso? que nem nós, bora! Nossa. Bora lá, olha. Aí, ó, aquele ó, braba aí. protegido. Padrão Harman isso daqui, não? Aqui já o que é? Ó, o tecido, ó, Ó, cara, isso aqui é um tecido. já é um É o cobertorzinho. mesmo tecido que eles colocaram nas últimas Paribox, né? Que é um tecido até bem bonito e valoriza, assim, a experiência de usuário na hora do unboxing. É uma coisa que eu dou muito valor aqui no canal, é legal que eles têm se esforçado nesse quesito. Não é o clássico chã. E aí, Me consegue ajuda puxar meu aí? guerreiro. Bora! Vou aceitar aqui Aí, a generosidade. pronto.
Bora descartar aqui os papeletes. O que é que Só pra temos dizer aqui, uma ó? coisa Bora aqui, né? mostrar. Em nível do Eu vou design, não é como se papai não tivesse avisado que ela ia vir idêntica à Extreme 4. Onde eu posso me vangloriar, me vangloriarei. Inclusive, estou surpreso de eu não ter tido nenhum problema na hora de pronunciar essa palavra. Bora despir aqui o... E é isso, galera. Eu peguei aqui de costas aí. Tcharam! Aqui com vocês, JBL. Uma Boombox. grandíssima Extreme 4. Só que branco, maluco. Não vou enganar vocês, não. Ficou muito legal, né? E é muito interessante também o jogo dessas cores, das cores brancas, com esse laranja que eles, inclusive, colocaram no LED aqui do ponto de exclamação na lateral da caixa. Realmente deu um toque extremamente estiloso e elegante no design, né? Uma coisa diferente. Sem aqueles LEDs espalhafatosos que a gente tem o hábito de ver em caixas como ali da linha da Tronsmart, da Tribit. Não é uma crítica, tá? No fundo, como se fosse super ruim. Eu acho que as chinesas tentam trazer algum elemento diferente, e tanto é diferente, tanto foi bem aceito pela comunidade, que a própria JBL começou a incorporar isso, que antes a gente tinha unicamente ali na linha da Pulse, né? Aqueles LEDs coloridos e tudo mais. Agora, pela primeira vez, a gente tem numa caixa que é, né, conhecida como carro-chefe da marca, da Boombox, com os LEDs aqui na lateral. Um belíssimo avanço. Inclusive, pelo que o Wendel explica aqui, e o Audacity também, esses LEDs, eles vão ter uma luminosidade e, se eu não me engano, até mesmo uma cor diferente de acordo com o reforço de grave que você coloca. 4! Top demais. Rapaz, é lindo, hein? Rapaz, deu pra ver aqui num dos cortes, mas os pés parecem ser realmente um pouco mais reforçados aqui. A gente não tem a impressão de que isso vai sair facilmente, né? Que vai descolar facilmente. Bom, isso precisa. Rapaz. Muito bonita a caixa, muito bonita. E aí, Aldez, o que você... E a gente tem a mesma função, né? Vocês podem ver aqui, ó, uma borracha que é feita para proteção, justamente, acredito eu, chutaria aqui, para eles poderem certificar ela o IP68, né? Com a resistência maior em caso de queda. Certamente, essas borrachas aqui têm algum papel nesse sentido. Você achou da cor branca, hein? Toque. E eu não sei por que nesse modelo, esse LED mostrador aqui do indicador de bateria me incomodou um pouco, tá? Pode ser só implicância da minha parte, mas me incomodou aqui. Diz aí. Cara, o White surpreende, tá? Surpreende. É inédito Realmente, na linha da JBL, a Boombox, né? Na linha Boombox é inédito, cara. Já teve já na Flip? Eu tenho visto isso acontecer mais recentemente agora. Eu acho que tem uma Flip branca, mas a que chamou mais a minha atenção foi a Club 120, né? A Party Box branca. Essa aí, realmente, né, é bem diferente como caixa de som, porque é uma linha pra festa, é uma torre de som, e branca também ficou muito estilosa, assim como essa Boombox aqui. Com uma boa frequência na linha Party Box, né? O que também... É verdade, sim. sim. O próprio Audacity Verdade, já a falou 120, não é isso? E, se não me engano, acho que é 300 também já tem ela na cor Olha aí, branca. ó. Galera, mas ó... Esse detalhe laranja aqui, cara, sei lá, eu me pega nessas paradinhas assim, sabe? Realmente é muito bonito, mostra um capricho grande da JBL nesse sentido. A gente sabe que gosto realmente é algo subjetivo, mas conta no campo dos comentários aí o que você tá achando aqui da Boombox na cor white aí, como eu disse. Pô, vou falar, né? Pediram comentário, vamos lá deixar um comentário. Eu já comentei, inclusive? Acho que já. Bom, na falta de um comentário eu vou falar. Achei a caixa e os apresentadores muito lindos. Lá ele. Bora, de volta pro vídeo. E aí, ó, é aquilo que eu já tenho comentado nos vídeos aí, nos reacts. Tudo que é, assim, muito bonito vai dar trabalho. Da mesma forma que acontece com o Black Piano. Que é verdade, cara. Renan, uma mão suja aqui, um abraço, meu parceiro. Se tu não limpar na hora, o risco de dar Beyblade é gigante. E nessa posição vocês já conseguem ver aqui, ó, os parafusos, se eu não me engano, um parafuso Torx. Assim como a gente tem na Extreme 4, né, pra você poder fazer a troca da bateria. E pelo que eu vi do Audacity, assumo Audacity, não vi o vídeo inteiro, mas existem diferentes versões da Boombox com diferentes baterias. Assim, se você ainda não assistiu esse vídeo, não faça igual a mim. Vá lá e assista pra você se informar mais sobre isso, porque acreditamos todos que vai ter uma influência grande no preço da caixa. Dora, diga-se de passagem, não é isso? Cara, exige um cuidado, assim, fenomenal. Renanzito do Detect File. Pra quem? É indicado pra galera que tem borracharia, Opa! que tem ali aquela oficina mecânica, né, que toda hora precisa ir lá na caixa. Também. Mas isso aí até a caixa preta, cara, tá um desastre nesse sentido. Eu tenho uma Boombox A3 Wi-Fi aqui em casa, deixei ela lá fora uma vez que tava cortando grama, botei a caixa pra tocar ali, ela tava perto, tá? Não foi de propósito, porque eu menosprezo o Wi-Fi, por mais que eu menospreze, tá? Não foi de propósito, ela rolou. Eu tô com as marcas, né, na alça dela, que é em metal, até hoje em dia. Então, assim, triste, mas uma realidade. Independente da cor, infelizmente, vai ser sensível. Fiquem atentos. Super recomendo pra essa turma aí. Galera, a gente sabe
sabe que esse tipo de cor, assim, realmente, por mais que ela possa ter um fácil limpeza, enfim, mas mesmo assim, a cor branca, então realmente a gente tem até medo de manusear, essa que é a verdade. Será que eu consigo mostrar pra rapaziada esse detalhe na alça aqui, cara? Com certeza, ficou vale assim, a pena ó, mostrar, olha tá isso. demais, hein? Porque, olha, ficou bem minimalista, diferente. Verdade. Lindo, né? Geralmente acontece por aqui, ó. Bem Era legal. um ponto polêmico, né, aí na questão da alça, né? Teve gente que gostou, gente que não gostou. A alça, sei lá, eu tô... fico nesse meio do caminho, eu acho que poderia ser, eles poderiam desenvolver, né, a JBL, tem anos que eu falo isso também, eles poderiam desenvolver uma alça exterior. O grande lance é que eu entendo que ficaria pra já muito parecida com o Extreme 4 gigante, tá? De certo é uma parada que eles descartariam logo de cara. Por conta disso, ao mesmo tempo que eu acho que seria interessante ter uma linha de acessórios voltado para as caixas de som, para que você possa ali dar o seu gosto, personalizar um pouco. Ok, uma caixa que vai ter ali os seus 6, 7 quilos, mas por que não ter uma alça? Já que você tem uma bolsa de transporte, né? Então, assim, eu acho que é uma ideia que poderia sim ser discutida. Por que não? E a parte de baixo, hein? Mostra Vamos pra lá. galera. Mostra pra galera. Ah, galera, parte de baixo. Bom, o primeiro ponto é que ela lembra muito, galera, como ela é mais Queria assim, que mais eles mostrassem. gorduchinha, a gente Aí, tem... ó, as borrachinhas aqui, tá vendo? Existe um insert nessas borrachas aqui, mas deve estar muito bem colado e deve ter uma certa profundidade, porque já tivemos problemas com isso no passado. Não vamos esquecer, tá? E eu acho que nesse caso aqui eles trabalharam bem, assim como trabalharam bem, mais uma vez, na Extreme 4. Essa caixa aqui é uma grande Extreme 4. Fim da história. Não quero ser muito repetitivo aqui, mas é uma grande realidade também. Aqui aquela proposta bem parecida com a linha Extreme, né? 4. Exatamente. Aqui, ó, a parte da Tá borracha, vendo como é tudo. que a gente, todo mundo, isso aqui é combinado, gente. Isso aqui é tipo WWE, tudo combinado, nós já nos conhecemos e combinamos os nossos comentários, tudo armado, tudo uma grande mentira. Só que aqui, pessoal, a gente tem um detalhe aqui, ó. Temos uma tampa aqui, uns parafusos, meu querido. E aí? E aí, O que garoto? nós temos aqui? Será? Conta pra nós. É dúvida, hein, cara? Ainda é dúvida pra mim, tá? A gente tem um desenho aqui de bateria. Tem um desenho de bateria e de acordo com as especificações técnicas que eu já deixei no canal, a bateria que existe aqui dentro, cara, dentro, né? Tem boas chances de ser a mesma da JBL Powerbox 520. Mas pode- Eu não sabia, eu achava que era 320, olha É só. legal. 320. é meio sem São Tomé, né, cara? Pra isso tem que ver o vídeo da caixa desmontada, tá, gente? Não tem jeito. Vai lá no canalzinho do Tecnovida, The Tech Files também, tá? Porque The Tech Files tem muita coisa interessante, muito teste de bateria. Mas vai lá no Tecnovida pra assistir esse vídeo e descobrir se finalmente é uma bateria da 520 ou se é uma bateria da 320. Então não vou ativar reforço de grave agora no começo. 30% do volume, beleza? 30% mais ou menos, 35%, bora! Nessa parte aqui dos testes, eu vou pular pra vocês aqui, porque eu não sei quais são as músicas que eles estão usando, né? Não sei se vai ter direito autoral, se vai ser de uma plataforma que eu não tenho assinatura, mas eu vou dar aqui as minhas impressões pra vocês. Só uma pausa aqui, tá? Porque o Wendel, ele ativou aqui o reforço de grave, isso reforça o meu ponto, realmente é o botão que faz aqui acender o LED. Mas vamos lá. Tem uma movimentação boa aqui também do radiador passivo, assim como em todas as boomboxes, bem legal, mas realmente o LED faz uma diferença aqui no nível estético. Assim, no que diz respeito aos testes que eles fizeram aqui, eu não sei qual foi o microfone que foi captado o áudio, tá, Wendel? Então não vou me arriscar a fazer uma análise pelo vídeo. Pela reação, entretanto, do Audacity e do Wendel, eu acho que a gente tem um produto que tá bem interessante nesse sentido. Claro que se você quiser, de repente, tentar tirar suas conclusões por esse vídeo aqui ou pelo Tecnovida, fiquem à vontade, tá? Vai lá no vídeo, assiste, preferencialmente aí de fone de ouvido. Eu não vou me arriscar a falar muita coisa nesse sentido, só parece realmente pela reação dos meus colegas aqui está muito bom. Eu só vou guardar aqui a minha crítica e a minha ressalva para essa questão da bateria. Por quê? Na Extreme 3, vamos todos lembrar que foi um completo desastre. Teve teste aqui no canal, enfim, levei isso aí até exaustão e foi uma vergonha para a JBL, uma caixa que dura ali mal 3 horas. Vamos ver se com essa Boombox 4 a gente vai ter um resultado melhor. Mais uma vez, parece que o Audacity já fez alguma coisa nesse sentido e não foi muito legal. Então estou com medo no fundo do meu coração. Quando coloca-se ali a energia, a caixa chega até a vibrar um tanto mais aqui. Não sei se ficou a perceber, né? Senti isso na... É verdade, isso aqui é um comentário muito importante, né? Muitos de vocês sabem, mas alguns não sabem, que a JBL, a Boombox 4, ela aumenta ali, né, a sua potência quando você tá com a caixa plugada na tomada. E eu já sei que essa caixa não funciona se você plugar ali ela na tomada e ela não tiver conectada na bateria, tá? Sem bateria ligada na tomada, infelizmente não vai funcionar. Não sei o porquê disso, tá? Não faz muito sentido, já que a alimentação é interna, tá ligado na tomada. Uma Boombox 700, né, linha Partybox 700 funciona na tomada, a Ultimate funciona na tomada. Por que a Boombox 4 não funciona? Não sei se é alguma questão ali de uma parada que eu entendo muito pouco, né, que é o circuito interno da caixa que não permite ela funcionar de repente por algum dispositivo de segurança, não sei, mas um pouco triste. Enfim, o mais importante é que se você plugar na tomada, você vai ganhar mais potência e o Audacity fala aqui que realmente treme um pouco mais o ambiente. Então, a JBL manteve essa linha. Eu não sei quanto vai custar essa caixa aí quando chegar aqui no Brasil, oficialmente, lembrando que ela não está sendo vendida oficialmente ainda.
ainda, tá certo? Realmente foi um esforço muito grande que eles fizeram pra trazer esse modelo pra vocês, tá? Vocês estão de parabéns em termos de criadores de conteúdo, porque isso daqui não é pra qualquer um. Comprar uma caixa dessa, sem estar sendo vendida oficialmente ainda no Brasil, por 4 mil reais pra trazer vídeo pra vocês, honestamente, merece palmas de todo mundo. Você chuta quanto, Aldécio? Cara, eu vou bater na tecla do que eu disse há um tempo atrás lá no meu canal, né, cara? Eu falei que imagino que essa versão aqui, que é a 4C, com louvers, com esta bateria da 500. Como ele falou, né, tem diferentes versões, então ele tá falando desse modelo aqui que é a versão C. Pra saber mais sobre isso, vai no Tecnovida e assiste o vídeo. 20. Eu arriscaria, sim, um preço de lançamento perto ali dos 3K e meio pra ser razoável, tá? Torço pra estar errado, tá? Pra chegar custando a gente sempre tanto torce, abaixo, mas sempre eu mantenho. E até porque se o JBL exagerar muito, vai concorrer com um Party Box, aí um abraço, né? Não vende nada. Eu chutaria ali, honestamente, uns 3 mil. Vou ser um pouco mais otimista que o Aldécio nesse sentido, justamente porque eu acho que a JBL vai ser coerente quando se trata de deixar as caixas concorrerem entre si em linhas diferentes, né? Vale a pena, de repente, sacrificar as vendas de uma Party Box 320, 520 por conta da Boombox? Enfim, não sei. São públicos diferentes. Estou de acordo com isso, mas ainda assim, né, não é a melhor visão estratégica de uma marca. Pensa, o que você acha? Eu também, galera, de verdade, nós somos aqui os primeiros a querer valores mais baixos, tá? Até porque a gente quer que você compre do outro lado, né? Para que você tenha um produto de qualidade. Até porque eu acho que se você tá vendo esse vídeo, claro, Décio, que tem muitas pessoas que estão vendo para conhecer, não necessariamente vai comprar agora, mas que chega num valor acessível para que você possa adquirir. Então, a minha opinião é, cara, talvez seja uma utopia, mas eu acredito que algo em torno de 3.200, 3.300, né? Mas é o que eu gostaria, pelo menos ali, para começar. Pelo visto, eu fui o mais otimista aqui. Enfim, esse foi o react que eu consegui trazer para vocês. São as informações que eu julgo assim as mais importantes pra gente falar sobre nesse vídeo. Lembrando que é claro que eu não vou mostrar o vídeo em todo em detalhes, porque eu quero que vocês deem valor pro conteúdo do Wendel, então vá lá e assiste o conteúdo inteiro no canal dele. Trouxe os meus pontos mais importantes. É claro também que na parte da avaliação do som eu prefiro ter a caixa aqui para poder deixar as minhas melhores impressões para vocês. Mas enfim, o quanto que eu puder valorizar o tamanho do esforço que foi pro Wendel trazer esse produto, eu vou fazer e vou colocar ele sempre em primeiro lugar aqui. Quer assistir o conteúdo completo? Vai lá no canal do Wendel, fica à vontade também no Tecnovida. Curtiu esse vídeo? Like por aqui, deixa um comentário me dizendo qual é a sua opinião da Boombox 4 e o que você gostaria que eu fizesse quando ela chegasse aqui no canal. Tudo menos tacar a caixa de som na água, tá? Por favor, porque tudo tem limite. Mas é isso, se inscreve aqui, ó, pra você não perder mais nenhum conteúdo nesse canal. Valeu, fica aqui o meu grande abraço, mais uma vez o meu parabéns aqui pro Wendel e pro Aldécio. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!